por me estar permitindo de estar possuindo essa santa tribuna e fazendo uso desse púlpito. E como ele disse, realmente Deus tem uma palavra para você. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, o horário escasso, né? Nós vamos correr, vamos tentar acompanhar o relógio. Irmãos, nós somos sujeitos ao tempo. Todos nós somos sujeitos ao tempo. O tempo para nós é chamado de cronos. A forma exata para o cronômetro, medida de tempo. E nós somos sujeitos a ele. Temos tempo para dormir, tempo para acordar, tempo para comer, tempo para trabalhar, tempo para estudar, tempo para rir, tempo para chorar, tempo para tudo. E somos sujeitos a ele, ao tempo e ao espaço. Porém, o Deus que nós servimos, ele não é sujeito nem ao tempo, nem ao espaço. O tempo para Deus não é cronos. O tempo para Deus é kairos. Não é medida. É eternidade. Eternidade não tem começo, nem tem fim. Josué, capítulo de número 1, versículo 8. É 8 e 9. Eu vou ler apenas 8. Pode ser? Porque eu gosto de falar muito. Se eu ler os versículos, você vai ter que decorar. Glória a Deus. O sexto livro da Bíblia. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8. Apenas um versículo para a nossa meditação e para a glória do Deus que Deus do céu e da terra. Todos encontraram? Podemos fazer a leitura? Apenas me acompanhe. A minha tradução diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Estou necessitado. Bem, como ministro da palavra de Deus, eu tenho por costume, primeiro, avisar os meus ouvintes que a Bíblia é um livro muito complexo. A Bíblia, ao mesmo tempo que ela é fácil de ser compreendida, ao mesmo tempo é difícil. Porquanto ela tem alguns pontos que é necessário que haja uma interpretação, é o que nós chamamos da teologia de exegese. E para usar essa exegese, precisamos entender de hermenêutica. Porque senão vamos ficar sem entender a palavra de Deus. Para compreendermos a palavra de Deus, é necessário que nós conheçamos as línguas, ou melhor, as linguagens que ela foi escrita. A Bíblia tem 3 linguagens, irmão. A primeira linguagem da Bíblia é literária. A segunda linguagem da Bíblia é alegórica. E a terceira é figurativa. Figurativa, alegórica e literária. Por isso existe um monte de homens por aí que não tem compromisso com a palavra de Deus e que não conhece o Deus da Bíblia e que inventam um monte de heresias por aí. Por isso, quando você está na igreja, onde o pastor prega a singela, poderosa e genuína palavra de Deus, você tem que levantar a mão. Como eu disse agora, Josué é o centro livro da Bíblia. Josué vem depois do Pentateuco. Ora, o que é Pentateuco? O Pentateuco é uma palavra grega, quer dizer 5 livros, 5 rolos. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas no original ele chama-se Bereshit.
A primeira palavra inicial do primeiro versículo do livro está escrito assim: desde para Elohim, no princípio criou Deus, os céus e a terra. O segundo é Shamor, o terceiro é Vaikra, o quarto é Devarim e o quinto, Benidah. O nome, irmãos, de Josué, no original é Yehoshua, que quer dizer, o Senhor é minha salvação. Como eu disse, o tempo é escasso. Eu gostaria de correr para você me compreender aquilo que Deus colocou em meu coração. O versículo que lemos, irmãos, é uma ordem de Deus a Josué, sucessor de Moisés. Por quê? Porque Moisés já estava morto. Alguém necessitava conduzir o povo até a terra prometida, até Canaã, até a terra que mandava leite e mel, que Deus tinha prometido aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Esses descendentes que foram arrancados do Egito com braços fortes, por intermédio de Moisés, e Moisés sendo um dos maiores profetas, por que não dizer o maior profeta, e além de profeta, legislador, aquele que formula a lei. E todos tinham apreço por Moisés, todos tinham respeito por Moisés, inclusive Josué, que era moço de Moisés. Quando Moisés subiu até o monte do capítulo 32, do livro de Deuteronômio, onde lá ele morreu e foi sepultado. Depois, quando procuraram e não conseguiram encontrar o corpo de Moisés, a nação de Israel ficou meio que conturbada, irmãos. Ora, por quê? Porque estava sem líder, sem liderança. Eu quero dizer para vocês esta noite, com a ajuda de Deus e do seu Espírito, que Deus vai levantar esse lugar, muitos líderes para ajudar o sucesso. Mas não é qualquer líder. E Deus até hoje assim, Ele não escolhe qualquer um para liderar a sua casa, para liderar o seu povo, para liderar a sua igreja. Não é qualquer um. Não vá pensando porque o pastor está no lugar do pastor, que porque foi ele que quis o pastor. Isso é plano de Deus, irmãos. Não vá pensando que o presbítero está no lugar do presbítero, porque quis ser presbítero. Não. Isso é chamado de Deus. Ele não vai pensando que você é evangelista. É evangelista, assumiu a posição de evangelista porque quis ser evangelista. Isso é chamado de Deus. Vai pensando que o diácono está na porta porque ele decidiu isso. Também não. Isso é chamado de Deus. É chamado de Deus. E Deus tem uma chamada em nossa vida. Para liderar aquele povo, Deus necessitava de alguém forte, de alguém corajoso. Aquela posição não era para qualquer um. Talvez você não saiba, mas eu gostaria de tentar trazer algumas explicações para você, porque eu gosto de pregar o Evangelho ensinando, porque para isso foi chamado. Eu também escolhi ser isso. Isso é chamado. Moisés ele não cumpriu a sua missão completa. Ele falhou. Tanto é que não pôde entrar na terra prometida. Foi proibido de entrar na terra prometida porque falhou. Desobedeceu. Deus deu uma ordem para ele, ele ultrapassou a ordem de Deus. E quem somos nós para ultrapassar a ordem de Deus? Ou melhor, mudar com a ordem de Deus, irmãos? Somos seres mortais. Somos cacos. Quem somos nós? Cacos, igual ao contender com o oleiro. Deus precisava de um homem, e esse homem forte, corajoso, tinha que ser guerreiro. Josué, na sua mocidade, na sua juventude, ele estava fazendo tijolos lá no Egito. Passou 40 anos sendo moço de Moisés. E quando Moisés foi tirado, ele sentiu muita falta.
E às vezes nós nos escoramos também dos nossos líderes. Às vezes nós nos escoramos do nosso pai, da nossa mãe, da missionária, do pastor, do presbítero, do diácono, do evangelista, da dirigente do círculo de oração. E para nós é como se fosse muletas. Irmãos, você tem que confiar, você tem que